Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta trincheira de luta, que também pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades que escolheram para viver. O tema de hoje é a absoluta insegurança pública que reina soberana nas principais cidades brasileiras. O ato de sair de casa e ir ao trabalho diariamente passou a ser uma missão digna daquele astro americano, Tom Cruise, verdadeiramente cheia de riscos. Não de todo impossível, mas temerária. Isso porque aqueles que circulam nos ônibus sabem dos riscos que correm até chegarem ao trabalho ou até retornarem à residência. É sempre uma aventura que pode não ter final feliz. Aonde reside essa impunidade tão alarmante? No meu entender, ela possui uma conotação visual. Os marginais se habituaram a não ver nossos representantes uniformizados circulando nas ruas, caminhando ou passando com suas viaturas em marcha lenta. Não com sirene aberta. Sirene aberta é ocorrência. Não, ostensivamente de marcha lenta e olhando firmemente na direção dos cidadãos, que não deve, não teme. Eu tenho certeza que muitos desses candidatos a delinquentes mudariam de profissão se começassem a ver mais policiais na rua. Então a pergunta que inaugura essa nossa reunião é a seguinte: onde estão os efetivos policiais? Porque supostamente os batalhões deveriam cobrir as suas jurisdições com equipes completas. A pergunta que fica é a seguinte: quantos soldados ou oficiais estão cedidos a órgãos públicos? É importante nós sabermos porque os policiais, pela própria natureza de seus concursos públicos, fizeram prova para servirem à população. Essas cessões de efetivos policiais a órgãos públicos, ela não se ajusta à razão de suas provas de admissão pública. O policial foi admitido para exercer um trabalho específico. Se essas entidades públicas desejam policiamento ou vigilância,
que contratem empresas especializadas. O policial tem que ficar na rua, servindo ao povo. Querem melhorar os salários? Que o façam. Policiais merecem salários dignos, sim. Bem como respeito post-mortem para aqueles que tombaram em defesa da sociedade, algo que não é visto. Algo que se resume a uma mera salva de tiros e entrega da bandeira à viúva e aos filhos deste herói. Nossos policiais deveriam ser tratados como nossos heróis. E é inaceitável certas generalizações que se escuta a respeito de maus profissionais. Eles são minoria em qualquer segmento da sociedade e não contaminam o todo, porque os princípios que disciplinam nossas entidades de defesa são rígidos, respeitados, honrados e defendidos até mesmo com a vida. Acho que a sociedade brasileira tem uma grande dívida para com nossas forças de segurança. Está em tempo disso começar a ser revisto. Mas vamos voltar para o objeto do nosso vídeo, a insegurança pública. O que nós podemos fazer sem ficarmos em filas de caixa de supermercado reclamando da vida, ou diante da carrocinha do pipoqueiro fazendo algo semelhante? O que podemos fazer em prol da segurança pública da cidade? Bom, eu focaria numa ideia que nosso canal já vem defendendo há algum tempo. É revoltante que existam atualmente em ação contingentes de moto-assaltantes que operam em verdadeiras guerrilhas urbanas de não mais do que 2,5 minutos para consumar um ato muitas vezes fatal. Eles abordam qualquer um, idoso, jovem, senhoras grávidas, cadeirantes, até mesmo cegos. Nas vias públicas, roubam o que for possível levar, agridem, matam até, e saem em disparada, poucos minutos após o ato criminoso cometido, não dando tempo sequer para as pessoas anotarem algum traço visual desses meliantes. Pensando nisso, eu venho há meses propondo que todo capacete de motociclista ostente na sua parte traseira a placa da moto pintada em tinta fosforescente.
bem como passe a ser proibido em todas as ruas brasileiras a circulação de indivíduos usando capacetes de motociclistas ou que tipo de capacetes for, escondendo o rosto. Na via pública, o rosto é para ser mostrado, sim. Principalmente agora que as vias públicas brasileiras se transformaram em terreno de conflito, em verdadeiras zonas de guerra. Não é mais possível que indivíduos andem de capacete nas ruas, cheguem nas portas dos prédios, queiram entrar para supostamente entregar uma refeição e tal, usando capacete. Não! Capacete fora da cabeça. Deixe na moto ou segure no braço. Rosto exposto. Essa tem que ser a regra a partir de agora. Conversando com pessoas sobre essa minha ideia, porque eu dependo de vocês para divulgar essa ideia. Porque eu tenho um limite de divulgação. Mas se vocês comprarem a ideia, pois bem, eu estava defendendo essa ideia num grupo de pessoas e uma delas disse o seguinte, já descrente de tantas iniciativas, perguntou o seguinte, bom, Augusto, e se a placa do capacete for falsa? Ou não for a placa da moto? Ou se a moto for roubada? Eu digo, ótimo. Eu até gostaria que os criminosos usassem placas falsas, porque ele terá uma matéria probatória contra si. Porque eu sempre imagino que um policial tenha um laptop na viatura. E ele desconfiando, porque é um policial com anos de rua, ele tem um olhar crítico muito mais apurado que o nosso. O próprio maneirismo do criminoso, o jeito de olhar, o jeito de conduzir a moto, são dados que nós não percebemos, mas um policial com estrada percebe. Então o policial desconfia de alguém, olha a moto, digita no laptop dele e já sabe que aquela moto foi roubada ou que aquela placa não corresponde àquele modelo de moto. Em suma, no momento que isso começa a ocorrer, os marginais, muitíssimo bem informados e que só operam, covardes que são, com 95 a 100% de chance de êxito, vão começar a colocar as suas barbinhas de molho e aqueles que não forem ferrabrases vão começar a guardar suas motos em seus estacionamentos e partirem para outra atividade. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que inaugurar nas cidades brasileiras um novo tempo. O tempo que os marginais vão voltar a ter medo de circularem nas ruas. Porque no passado era assim. Não havia essa desenvoltura, essa história de arrastão. Que história é essa? O crime se transformou em endêmico na medida que sentiu que políticos
usavam esses escapismos como fórmula de crescerem em seus redutos eleitorais. Essa história de dizer que polícia comigo não pode subir morro, claro, porque talvez tivesse um parente lá na biqueira ou na boca de fumo, não é? Usando drogas, ou no convívio fraterno com criminosos. Não, a polícia tem que entrar em todo lugar. Seja na Vieira Soto, seja no Morumbi, seja nos mais luxuosos redutos e também no Morro do Alemão, na ladeira dos Tabajaras, não é? Lá na Cracolândia e em qualquer lugar. Porque na medida em que se diz que o policial tem que declinar o Código Penal para o marginal antes de algemá-lo, começa a colocar em dúvida se esses donos do direito estão pensando nos contribuintes. Porque, pessoal, o policial não é nosso inimigo, não. O policial exerce a nossa função, só que uniformizado. Nós temos funções igualmente importantes em diversos segmentos da sociedade. Mas a função do policial é específica. Não pode um policial prender um menor, entre aspas, de 1,90 m e 95 quilos e ficar prestando o depoimento dele, e esse menor de 1,90 m ou de 1,80 m ou de 1,70 m sair minutos após pela porta da delegacia. É inaceitável que um monstro criminoso cometa uma série de delitos, homicídios, sequestros, estupros, e ao completar 18 anos, tem a ficha mais limpa do que qualquer pessoa que cursou um seminário. Não, pessoal. Nós temos que escolher o Brasil que queremos. Eu não quero me mirar no exemplo de El Salvador ou no exemplo de onde for. Eu quero que nós, brasileiros, edifiquemos os nossos exemplos. Então, voltando para o caso específico dos motoassaltantes, eu não entendo, sinceramente, qual é a dificuldade de se gravar a placa da moto na face externa traseira do capacete. Eu não entendo. Qual é o problema? É falta de profissionais habilitados? É falta de tinta fosforescente de qualidade para gravar a placa da moto no capacete? Mas qual é a dificuldade? Os assaltantes roubam, abordam as pessoas de capacete, se evadem em 1 a 2 minutos e nós ficamos discutindo a forma de identificá-los? Não,
O capacete é o calcanhar de Aquiles dos motoassaltantes. Eles usam o capacete para esconder o rosto. Muito bem. Vamos usar o capacete para identificá-los. Ah, mas eles vão botar a placa falsa, inexistente? Ótimo. Ótimo. Eles constroem a prova contra si mesmos. Aí vocês vão me dizer, mas o motoassaltante, ele sai de casa tendo na mente como endereço o terreno baldio do bairro. Ótimo! Vamos começar agora a ter na polícia mecanismos de identificar o endereço que esses criminosos fornecem na abordagem policial. É porque quando a denúncia se materializa num processo e são expedidos os mandados de citação, intimação, notificação, muitas das vezes esses criminosos estão soltos. E quando o oficial de justiça consegue chegar ao endereço, constata tristemente que trata-se de um terreno baldio. Sim, os criminosos não são tolos. Eles já saem de casa com 2 camisas, uma sobre a outra. Então, em qualquer emergência, assaltaram, tem policial em perseguição, eles pegam a camisa de cima e jogam fora, ficam com a camisa de baixo. Às vezes saem com 3 camisas. O marginal só não tira a calça e o sapato. É aí que tem que ficar o nosso foco. Assaltou? Olha para a calça do bandido. Olha para o sapato. Não pode me encarar. Tudo bem, olha para o bracinho dele. Para ver as tatuagens, sempre atentando se a tatuagem tal é no lado direito ou no lado esquerdo. Tenham sempre isso em mente. Bandido não tira a calça. Ele tira a camisa. Então vamos começar a pensar como eles. Nós estamos em zona de guerra. Olha, pessoal, faço votos que vocês me auxiliem para que essa luta nossa, que é uma luta tão simples, será que é pedir muito para os capacetes de moto ostentarem na parte traseira a placa do veículo? Será que é pedir muito? Será que é tão difícil assim nós salvarmos nossas vidas? Nós começarmos a colocar esses bandidinhos no lugar devido? Todo cidadão deve passar a andar nas ruas ciente de que paga impostos, ciente de que tem direito à escola, hospitais e segurança pública. Não pode mais esse negócio de nós não colocarmos filhos na escola pública porque o ensino é de baixa qualidade. Não! É um ensino caríssimo. Se as escolas públicas viraram grupos de militância, vamos corrigir isso. Se os hospitais não estão sendo bem administrados, vamos corrigir isso. Se não existem policiais circulando nas ruas, vamos passar a exigir que não haja mais sessões de policiais para órgãos públicos. Porque nós temos que realizar uma coisa. A ronda policial nunca poderia ter sido abandonada
pelos gestores da municipalidade, do estado ou da federação. Ronda policial é o que mostra para o bandido o seguinte: o outro lado está nas ruas. Nós precisamos de nossos irmãos uniformizados. Atualmente, eu só vejo uma categoria profissional que faz ronda nas ruas. E de todo o Brasil em todos os horários. São os taxistas. Vocês podem não encontrar um único policial na rua, mas com certeza vocês verão 10, 20, 30, 50 táxis rodando. Os taxistas desempenham um trabalho simplesmente fundamental nas ruas das cidades brasileiras. Eles poderiam ser melhor utilizados pelos órgãos públicos. Se vocês quiserem saber a situação das ruas em qualquer município do país, conversem com os taxistas. Eles saberão dizer, inclusive, locais e horários que vocês podem circular tranquilamente. Espero que essa nossa conversa de hoje tenha trazido subsídios a todos vocês. A ela seguirão outras, porque o tema insegurança pública ofende, ameaça, denigre qualquer organismo em que existam pessoas de bem.